É uma carita. Já estamos no ar. Gente, desculpa, a minha internet caiu, meu 4G, eu não sei o que houve, mas eu já entrei de novo. Estou esperando a Juliana Duarte apenas entrar para a gente começar a conversar. Essa daqui é a Maria Mel, o Oi, amor da boa minha noite, vida. gente. Boa noite, gente. Olá, Juliana. Quem é? Juliana que vai conversar comigo hoje. Tirou minha maquiagem. Olá! Olá, tudo bem? Temos uma Tudo bem, apresentadora Paty? hoje. Quem é Então, essa? essa é Apresenta ela Maria aí pra gente. Mel. Essa é Maria Mel. Dá boa noite pro Boa pessoal. noite. Maria Mel ou Maria Bel? Mel. Maria Mel, que linda! Isso, isso. Adorei, querida. Seja bem-vinda, Maria. Podemos começar? Podemos? Claro. Então tá. Então, pessoal, boa noite. Eu tive um probleminha na minha internet, caiu. Eu fiquei sem som, mas já voltei já. Tudo bem? Boa noite a todos. Sim, boa noite a todos. É um prazer estar fazendo essa live com você, Fátima. Nossa, o prazer é totalmente meu. A Agradeço o grande, convite, agradeço o convite. pois é, a grande idealizadora da Chave da Questão. E, e aí fiquei curiosa, porque esse título foi uma sugestão sua, né? Dos mesmos desafios, apesar do novo normal. E aí eu queria começar perguntando para você o que que te provocou esse título, o que que você pensou, que são esses antigos desafios que continuam conosco. Assim, Ju, o que eu entendo, e por isso conversei com você a respeito de hoje, porque o mais antigo dos desafios é esse caminho que as pessoas tanto querem, né? O caminho de Aham. dentro, né? O caminho de volta e o encontro desse divino, né? Desse interior, desse pleno. Esse é o caminho que não muda, né? Ele não se altera. As pessoas Uhum. estão sempre buscando esse caminho de volta. E a coisa mais interessante que eu pude perceber nesse período de pandemia é que as pessoas, de confinamento, né, agindo a Aham. pandemia, é que as pessoas puderam perceber que elas precisavam fazer o caminho de volta. Uhum. O quanto elas estavam perdidas, o quanto elas estavam desvinculadas de si mesmas, do complexo familiar, dos seus ideais, como elas tinham pego emprestado ideais de outras pessoas, ideais sociais, vontades dos outros, apresentação, desejos, que de fato houve um repensar. E nesse Uhum. repensar, eu consegui perceber que as pessoas encontraram as antigas demandas, né? Os Uhum. antigos eus que ficaram adormecidos, né, para poder dar continuidade a essa trajetória da vida da gente. E Que sempre que eu legal. penso em voltar a si, eu penso na meditação. Né? Sempre que eu penso em Uhum. voltar a si, eu penso no caminho sereno, que é meditar, né? No caminho sereno, Uhum. que é buscar esse centro, né? Esse centramento, que é buscar a linha do meio, como a gente fala. Eu gostaria de botar só um adendo aqui. Muita gente pensa que existe uma linha, a gente fala de linha do meio, né? Eu também falo da linha do meio, mas essa linha do Aham. meio, na realidade, ela é um campo do meio. Assim como no comportamento da gente, na questão do humor da gente, a gente não consegue ter um humor linear, absolutamente linear, porque isso Uhum. também é uma provocação de doença, né? Isso também é um É sinal verdade. de uma doença, É. né? Assim, Fátima muito feliz, Fátima muito triste, Fátima cheia de expectativa. Então, Fátima não está legal, né? Fátima não É consegue verdade. descansar, né? É Fátima não está verdade. legal. E também, Ai, na ai. questão desse caminho, também há um espaço, né? Onde a gente circula nele. É um espaço de vai e Aham. vem, de experimentação, e dentro dele cabem muitas coisas e muitas alternativas. Aí eu volto a falar que uma das alternativas que eu vejo como principais
Por isso eu assim, tenho uma gratidão imensa por você continuar lá com a gente na plataforma, né, da Chave da Claro. Questão, uma gratidão imensa mesmo, porque eu continuo indicando as pessoas a fazer o mindfulness, a pensar na atenção plena, a pensar na atenção voltada a si mesmo, aos seus próprios desejos, às suas próprias Uhum. convicções, né? Então, foi a partir disso, tentando responder a sua pergunta, foi a partir disso. Porque é um novo normal, sim, existe um novo normal, existem Sim. novas demandas, novas questões, né, novos Uhum. limites, principalmente novos limites com os quais nós, criancinhas, sempre eternas criancinhas, estamos nos debatendo demais com relação a essa obediência, né, a estabelecer, Aham. né, nos conformarmos ou nos adentrarmos nesse novo normal. Uhum. Mas os desafios, eles são os mesmos. E as pessoas vêm, elas encontraram um espaço vazio ou um espaço a ser preenchido, não um espaço vazio em formato de coisa ruim, não é isso. Mas elas Uhum. encontraram em si mesmas um espaço a ser preenchido. E eu penso sempre, né, na trajetória, né, que importa mesmo é o caminho, é a trajetória, o que a gente aprende nela, né, que a gente usa como recurso para outros caminhos. Eu penso mesmo na questão do mindfulness. E Uhum. por isso, né, novamente, a minha gratidão a você por estar com a gente até agora, né, de forma voluntária, num trabalho tão bacana. Sim. A gente recebe uma série de elogios com relação ao seu trabalho, uma série mesmo de elogios Ai, com que relação ao seu bom. trabalho. Sim, Fico feliz por isso. sou mesmo grata por esse trabalho. E aí, assim, depois de eu ter falado, gostaria de Uhum. falar com você, né? Mindfulness, caminho de volta. Como é isso? Gil? Como é Uhum. isso? Na verdade, a gente costuma falar que de certa forma, o caminho de volta para casa, considerando o nosso corpo a nossa casa. Então, quando a gente volta para o corpo, a gente também volta para casa. A gente está muito acostumado a formas de conhecer no nosso mundo ocidental, que são formas muito teóricas de conhecer o mundo e a vida. Conhecer as coisas lendo um livro, conhecendo as coisas ouvindo uma palestra, embora essas sejam coisas muito úteis e maravilhosas, não queremos jogar fora os nossos livros, tenho vários aqui, como vocês podem ver, então sou uma eterna estudante, porém a gente não percebe que essa não é a única maneira de conhecer. A gente acha que conhecer é ler, assistir, enfim, participar de um meio acadêmico. E, na verdade, existem outros conhecimentos que estão para além do teórico, para além da academia, para além. E é por isso que muita gente, às vezes, quer ler um livro sobre atenção plena, por exemplo, sobre mindfulness, e imagino que também é o caso da psicoterapia, embora, obviamente, os psicólogos estudem, né, livros, mas os psicólogos também precisam ter sua própria prática, né? Tem que ser atendidos por alguém que os acompanhe. Imagino que você acredite que isso é algo importante, né? Porque senão Não, como é que a gente vai. mais do que importante, isso é É, fundamental e é essencial. fundamental. Então, como é que a gente vai cuidar do outro se a gente não cuida da gente? E com mindfulness é a mesma coisa, a gente tem que cuidar da gente. Mas então, o que que acontece? A gente acha que conhecer são só essas formas teóricas, mas existe um conhecimento que é o conhecimento através do nosso corpo. O que que o nosso corpo nos diz? O que que o nosso corpo nos ensina? O que que a gente pode aprender com as nossas intuições, que muitas vezes ficam aqui mais ou menos no nosso estômago, nos nossos intestinos, às vezes no peito, né? E às vezes a gente lida com emoções desconfortáveis, mas que elas estão nos ensinando, elas estão nos dizendo alguma coisa. E quando a gente volta para o corpo, a gente também volta para casa. Então, eu me identifico com isso que você falou, do caminho de volta para casa, porque é um retorno, de certa forma, até às nossas origens como ser humano, né, Fátima? Porque a gente é que se desvinculou dessa relação mente-corpo. Na verdade, é uma coisa só, é a nossa mente-corpo. Mas a gente que fala da mente separada do corpo, né? Então, assim, acho que tem tudo a ver com o que você falou. É mesmo um caminho de volta para casa. Agora, eu fiquei curiosa, antes de você me fazer uma outra pergunta ou um comentário, o que que você acha que nesse tempo da pandemia ocasionou ou provocou isso das pessoas terem acabado meio que sendo um pouco forçadas a se haver com elas mesmas, que você falou, né? Elas acabaram olhando mais para si, acabaram
se voltando para esse caminho do meio, essa volta para casa e tal. O que que você acha desse tempo que acabou provocando isso na gente? Logo no começo houve um movimento de volta para casa, casa enquanto coisa, né? Casa coisa. Uhum, Num segundo momento, onde as pessoas entraram na casa, elas precisaram adentrar ao lar. O lar é uma outra instituição, onde a gente vai encontrar os afetos. uhum, Né? No convívio com esses afetos, as pessoas começaram a ficar absurdamente desconfortáveis. Eu costumo dizer, eu repito isso, as pessoas estavam muito mais isoladas antes do que no período da pandemia. As super pessoas, concordo. Depois podemos expandir mais esse assunto, mas eu isso, concordo plenamente. as pessoas estavam muito, mas muito isoladas num mundo criado por elas e para elas, né? E Uhum, eu consigo hoje perceber que elas não estavam se dando conta de que elas perderam o espaço dentro do lar. O espaço de afeto, né? O espaço de uhum, respeito, o espaço de reconhecimento. Elas perderam esse espaço. Com o uhum, isolamento, as pessoas tiveram que voltar para casa, para o lar e para os relacionamentos. No momento em que elas uhum, voltaram para os relacionamentos, foi necessário revisitar algumas coisas, antigos contratos, antigos acordos, que já não eram nem mais lembrados, sequer cumpridos, e esquece, não eram nem mais cumpridos. Né? E a uhum, partir disso, as pessoas precisaram entrar em contato com algum desconforto, porque elas já não tinham, elas pensaram, a maioria delas, não todas, obviamente, né? Quase todas pensavam que iam voltar e iam encontrar tudo lindo, tudo arrumado, a mesma fantasia que elas tinham para o lado de fora, elas tinham para o lado de dentro. sei. Mas coisas assim muito interessantes. O lugar no sofá não era mais o mesmo. O Olha, direito ao controle remoto não era mais da mesma pessoa. Os aham, tempos na cozinha, as pessoas podem assim tentar fazer uma reflexão. A casa ela tem domínios. Né? A hum, cozinha geralmente é o domínio de alguém na família, né? A cozinha geralmente é o domínio de alguém, né? O quarto geralmente é domínio de alguém, a sala sei, geralmente é o domínio de alguém. A gente não percebe, verdade. mas né, essas coisas elas vão se instalando e às vezes elas causam até alguns aborrecimentos. Por exemplo, se uma pessoa é dona da cozinha, ou seja, essa pessoa é quem costuma mais fazer a comida por um prazer, né? É quem mais gosta de fazer a comida, e Uhum, fatalmente, não sempre, mas fatalmente seja ela aquela que mais arruma a cozinha, se alguém entrar ali, essa pessoa, a dona da cozinha, ela se sente desconfortável com essa presença. Ela se sente uhum, desconfortável porque alguém está mexendo naquelas coisas, está botando tudo fora do lugar. Aí ela abre a gaveta, sei lá, aquela colher vermelha não está mais na segunda gaveta ao lado do não sei o quê, e não precisa ter toque para fazer isso, porque todo sim. mundo que trabalha de forma constante com alguma coisa acaba criando protocolos até para se orientar de forma mais facilitada. É, é normal, né? Cada Sim, um é tem seus normal, processos, isso é sua normal, forma de se organizar. isso, é normal. Assim, diminui o tempo, né, de trabalho, reduz É, o desgaste. E se uma outra pessoa entra nessa cozinha e mexe naquilo, há um desconforto. Quando existe um desconforto, isso gera mau humor. Quando gera mau humor, isso gera ou um recolhimento ou uma represália. E muitas vezes nenhuma das duas pessoas que estão no confronto, digamos assim, sabem por que estão naquele confronto. E aí é o uhum, momento onde cada um volta a si. Diz, mas tô chateado com isso, ou tô chateada com isso. E o que é isso? Eu tô chateado porque eu gosto de sentar daquele lado do sofá, porque geralmente eu assisto televisão de madrugada quando ninguém está mais na sala. E aí eu me expando no sofá. Agora todo mundo está no sofá de madrugada. E agora, onde é que eu aham, sento? E isso me irrita profundamente, né? Porque eu quero é, aquele espaço, eu quero aquele sofá. Isso, até hoje, tem trazido as pessoas para um repensar. Qual é o espaço? Qual é de fato o espaço? Qual é o espaço que eu imaginava que tinha? Qual era o personagem que eu pensava que representava dentro dessa família? Qual é uhum, realmente o meu papel dentro dessa família? E quem sou eu de fato? O que eu quero de fato?
Sim. Né, esse retorno, né, esse contexto, foi trazendo as pessoas para, meu Deus, eu não tenho, eu posso questionar o meu espaço no sofá? Eu Uhum. posso reivindicar a posse da cozinha? Uhum. E que termos são esses? Que acordos são esses? E aí E as a pessoas. necessidade de comunicação também, né, com o outro, Exatamente. saber como se colocar, como colocar suas Exatamente. vontades, como negociar as coisas, como abrir mão de Exatamente. coisas, né, fazer concessões. Sim, sim. O que é bem Que difícil. antes já é o que é difícil, e antes É ficava difícil. aquilo ali meio velado, de Isso. repente uma insatisfação ali, mas aí daqui a pouco eu vou pro trabalho, eu saio de casa, Exatamente. Eu enfim, vou esqueço, deixa pra abstrair, lá. ou sei lá, vou pro bar depois do trabalho, né? Isso. E Vou vou espairecer a malhar, vou gastar essa cabeça. energia da Uhum. raiva, né? Vou E malhar. aí talvez acabasse sendo uma espécie de fuga, né, em certos Isso, momentos, para não ter de exatamente. lidar com essa relação, como você Exatamente. falou, né, do se relacionar. Porque para eu Exatamente. reivindicar uma coisa que eu gostaria, ou que eu não tô feliz, né, ou querer conversar sobre isso com o outro, eu vou ter que me colocar no lugar de desconforto, vou ter que sair da minha zona de conforto, vou tirar o outro da zona de conforto dele ou dela. E isso que você falou dos domínios também, tem pessoas que têm essa coisa do poder, né? Do dominar e do exercer poder através desse domínio das partes da casa, quem Sim, sabe, sim, né? sim. E é muito interessante. São poderes, né, e contratos que eles são praticamente silenciosos mesmos. Nós Uhum, vamos tomando posse de algumas coisas, quer seja porque isso foi uma lacuna em algum momento, quer seja porque aquilo era uhum. um desejo nosso mesmo. Sim. Nós vamos tomando posse e vamos nos alocando em termos familiares, em termos de casa, em termos de lar mesmo. Nós Uhum, vamos nos posicionando e vamos empurrando o outro para lá, pegando um pouquinho para cá, vai tornando aquela coisa um pouco mais confortável, que seja para nós mesmos. Só que uhum. agora estávamos todos no lar querendo ter sentimentos confortáveis. Exatamente. E não necessariamente querendo se relacionar de fato, né, com as pessoas que a gente mora, Não. né? Que foi onde, na realidade, a gente viu o aumento de violência, porque as pessoas tentaram obter o que elas já tinham, o que elas consideravam como delas, à força. Aumentou, Aham. né? Aumentou os atritos entre os casais, que só estava falando, ó, ou vai sair obeso, ou vai sair divorciado, ou vai sair alcoólatra, né? É. Todas essas formas condiz com isso que a gente está conversando agora. É uma brincadeira, é claro que era uma brincadeira, um meme da Sim, sim, internet, sim. né? Ou Mas vai ficar junto de vez, né? Porque se passar por isso, exatamente, vai passar exatamente, por qualquer coisa, basicamente, na vida, eu exatamente, acho. exatamente. Quem conseguir fazer os acordos claros agora, existe uma grande possibilidade de conseguir segui-los, de conseguir cumprir Uhum. com eles de forma clara e fazer reacordos quando as coisas voltarem mais para aquilo que a gente conhecia, se é que vai voltar. Né? É. Mas a partir do momento em que a gente consegue falar claramente, a gente consegue rever isso claramente. Aham. Pois é, e isso é muito interessante, esse retorno aos relacionamentos e o que isso acabou acarretando para as pessoas. E aí, essas são as pessoas que moram juntas, né? Que você deve estar falando aí de Isso, famílias, ou isso. aí no Rio de Janeiro tem também algumas pessoas que moram tipo co-living, pessoas que juntam amigos para morarem juntos, e aí não sei como é que está sendo isso na quarentena. E tem também as pessoas que moram sozinhas. O que que você acha que ou nos seus atendimentos, no que você tem visto, estudado, que como é que essa pandemia está afetando as pessoas que estavam morando sozinhas já antes da pandemia e continuaram morando sozinhas? Eu imagino que a solidão, que a gente já falou sobre isso no outro webinar, né, Sim, numa sim, live da sim. solitude e Sim, solidão. Mas solidão. tem horas que, por mais solitude, haja solitude também, né, Sim, Fátima? sim, 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 É um sim. mega hiper retiro espiritual, né, que a pessoa que mora sozinha deve estar passando, não? As pessoas agora, elas estão um pouco mais tensas com essa questão de estarem isoladas. Quem mora É. sozinho agora está isolado mesmo. Passou aquele, eu acho que houve um período de oba, oba, vamos lá, vamos conversar, tem internet, vamos fazer vídeo, chat, não sei o quê, vamos conversar, conversar, conversar. Só que a gente não pode esquecer da triste realidade do que a gente estava conversando nesse momento, né? Uhum, Vivíamos muito de uma forma artificial. Vivíamos uhum, muito no modo personagem.
E Exatamente, Fátima. para Exatamente. estabelecer ou restabelecer os vínculos, a gente precisa ou precisaria encontrar um eu honesto, se relacionar a partir de um eu honesto. Sabe aquelas histórias que a gente falava que a mentira tem perna curta? A minha avó sempre me Aham, falou, a minha mãe também, e hoje eu digo isso para todo mundo que eu conheço, né? A mentira tem sim. perna curta. E de certa forma, mesmo não por um ato pensado, né, não por algo arquitetado, nós mentimos muito. Mentimos para sobreviver, mentimos para manter uma aparência, mentimos para poder sustentar coisas insustentáveis, mentimos, né? Uhum. E a gente não consegue, de fato, a mentira tem perna curta. A gente não consegue mentir durante muito tempo. E a proximidade das pessoas, porque houve uma proximidade. Né? Quando as pessoas começaram, aquele pedaço, a gente chegou a conversar sobre isso, onde as pessoas se falavam por texto, aqueles grupos Uhum. enormes, né? Que as pessoas sequer Sim, sabiam o que você tinha dito, botavam um joinha lá, né? Não sequer sabia o que você tinha escrito, olhava, ai meu Deus, que saco, de novo essa história, ah, bom dia de sim. novo. Passou por um momento, ai que bom, bom dia. Ao ouvir tudo que estava sendo dito pela pessoa na mensagem de voz, a ler o texto integralmente do que estava sendo mandado. E a Sim. interagir, as pessoas começaram a interagir. Eu estou falando de uma forma geral, eu vou chegar nas Claro. pessoas que estão isoladas. Né? Sim, sim. Uhum. As pessoas começaram a interagir, a interagir, a interagir. Só que os disfarces, eles foram começando a cair. Uhum. Os disfarces foram começando a cair. E aí, as pessoas que estão mais sozinhas, mais isoladas, elas não conseguem, como eu posso dizer, exercitar um novo personagem com ninguém. Ela só consegue lidar com aquele único que está ali. E isso torna Uhum. difícil, o que eu estou chamando, sem ofensa, isso fica Aham. difícil a mentira. Fica difícil Aham. sustentar. Né? Fica difícil sustentar, Total. uhul, tá tudo bem, só as ótimas fotos, só as ótimas É. notícias, só as ótimas Exatamente. perspectivas, só os ótimos acontecimentos, porque não haviam mais acontecimentos, não haviam mais fotos, não haviam mais viagens, não havia mais nada. Existia eu. Sim. E enquanto eu tive muito medo de ser maçante, de ser irritante, de ser chato para o outro. Sim. E aí fiquei mais sozinho. Nesse Sim. momento, quem estava no núcleo familiar começou a tentar se aliar a esse núcleo. E quem Uhum. estava isolado em casa começou a sentir mais solidão, porque não tinha com Uhum. quem se aliar. Então, hoje a É. gente vive um momento onde as pessoas que que moram, né, sozinhas, estão mais entristecidas do que Uhum. outras. Uhum. Só que esse entristecimento não é uma melancolia, é um entristecimento. Está trazendo mais rápido, essas pessoas têm um lado legal, para quem quiser aproveitar, está trazendo as pessoas com muito mais rapidez para esse eixo, Sim. porque elas têm uma enorme vantagem. Elas não precisam fingir para ninguém. Elas não precisam mais instituir nenhum personagem. Elas podem desnudar o personagem e Uhum. ver na íntegra, e ver de fato, ver a nudez dele próprio. E isso é um grande Nossa, que ganho, lindo. né? Porque a E gente elas, consegue então você acha que elas estariam entrando em contato mais com esse verdadeiro eu mais fazer rapidamente até do mais que as pessoas que estão rapidamente. convivendo e tendo que fazer esses Sim, acordos para meio que exatamente. conseguir passar bem por esse período, né? Exatamente, exatamente. É porque, de Gente, fato, é um processo que incomoda, né? De fato, é um processo que incomoda, porque estivemos fora de nós mesmos durante muito tempo. Então, é um processo que vai incomodar. Somos estranhos a nós mesmos, isso é um fato. é. Nós somos estranhos a nós mesmos. E aí as pessoas estão tendo que se haver com isso mesmo, né? Assim, Exatamente. realmente se ver no espelho, não só literalmente, mas olhar para sua alma e Sim, pensar, já que estou vivo, né, e respirando, porque infelizmente já são mais de 100 mil mortes no Brasil, então sim, essa realidade da morte, ela fica muito mais latente pra gente, né? A gente fica muito mais pensando sobre a realidade da vida e da morte. Por que viver, né? Por que que vale a pena viver?
Então, nós que estamos vivos, estamos aqui, eu acho, né, que muitos de nós ficamos pensando agora, qual é a vida que eu realmente quero viver, Uhum. né? Ou depois que isso tudo passar, ou mesmo agora, Agora, porque nós só temos o agora, né? Não temos o tem, depois que isso tudo passar, porque não, exatamente. ninguém vai saber, ninguém sabe quando isso tudo vai passar. Tem pessoas que são mais otimistas, ficam talvez se enganando um pouco, né? Querendo dizer, ah, não, daqui a pouco passa, daqui a um mês, 2 meses, gente, isso ainda vai durar mais um tempo, né? Vamos precisar de muita calma, muita resiliência, porque ninguém sabe. Pode ser que haja uma vacina, se houver, talvez isso seja mais rápido, mas a verdade é que, assim como nós não podemos controlar a chegada desse vírus no nosso planeta, a gente também não vai controlar Determinar a plenamente ou saída. determinar a saída. Então, assim, não sabemos se um ano ou mais, né, ou por mais quanto tempo estaremos. Queremos crer que não, mas a gente Sim. sabe, a gente não sabe. Então, qual é a vida que a gente realmente quer viver? Qual é a vida que realmente vale a pena? Como você falou, viver mentindo ou fingindo ser quem não é, viver de aparências, isso tudo vai pelo ralo nessa hora. Porque se trata realmente, literalmente, de uma questão de vida e morte. Então a gente também acaba, talvez, né, quem sabe, falando um pouco positivamente, entrando em contato com a vida, com essa Isso. vitalidade que existe em nós e o que que ela pode nos trazer, mesmo estando em casa, mesmo estando, enfim, numa situação que pode não ser a das melhores, não é das melhores, mas fazer o melhor com o que temos agora, Sim. viver o melhor agora que nós podemos viver, né? A Adri fala aqui, mas nos Aham. dias de hoje, parece que o ideal é ter um personagem. Quem não tem, não é real. Adri, de fato, as pessoas esperam, socialmente falando, as pessoas esperam algo da gente. Elas sempre esperam. Elas sempre esperam uma atitude, uma fala, um gesto, uma ação, esperam, sei lá, um pensamento. Elas sempre esperam. É. Esses personagens nós aceitamos ou não. É fato que desde muito pequenininhos, mas muito pequenininhos mesmo, a gente tem o que a gente chama dos contratos familiares. Esses contratos familiares, eles chegam a ser perniciosos na nossa vida, em futuro, quando a gente Muito, fala da parte Fátima. futura. Eles Muito são mesmo. perniciosos. E esses contratos, eles se fazem sem que a gente perceba. Por exemplo, uma família, um exemplo mesmo, uma família que tem, sei lá, 3 crianças. Desde pequeno, vai se dizendo, as famílias vão identificando as crianças. Talvez da seguinte forma: ah, Maria é muito inteligente. Nossa, essa menina é inteligentíssima. Mário é super esforçado. Beth é linda. Olha que menina linda. E assim nós vamos, né? Já nem sei os nomes, mas Maria é muito inteligente, Mário é muito Aham. esforçado e Beth é muito linda. E assim eles vão crendo nisso, né? As crianças vão crendo nisso, se tornam adultos crentes nisso e vivem com esse que já é um personagem. Eles são Uhum. leais e fiéis a esse personagem, muito mais do que um personagem. Isso é patrimônio da família. Então, Verdade. desvincular-se disso é algo muito temerário para cada um de nós. O inteligente, sei lá, não passar num concurso é muito mais angustiante do que a bonita lá que não passou no concurso. Porque, de Uhum. certa forma, isso fica esperado. Uhum. O inteligente passa no concurso na primeira vez, o esforçado passa na quinta e o bonito é bonito. É assim que a gente pensa. É assim que a gente Verdade. pensa. Né? É verdade. E isso é um personagem. Por fim, a gente vai ver pessoas fazendo um esforço descomunal onde não precisa fazer. O Uhum. esforçado transformando coisas de tamanho pequeno num tamanho maior para poder sentir-se valorizado pelo esforço que faz para conseguir aquela coisa. A Uhum. bonita sofre quando chega lá aos seus 40, 50, 60, 70 anos, onde a velhice ela aparece, né, e as transformações aparecem, o sofrimento dessa pessoa é imenso. Com Se essa pessoa certeza. não consegue pensar nesse contrato, não consegue revisitar esse personagem, resolver esse personagem, né, ela vai com esse personagem até o fim da vida.
E Olha isso, só que coisa forte. E aí, o que que as pessoas que estão nos ouvindo agora, ou que vão assistir esse vídeo depois que vai ficar gravado lá na Chave da Questão, o que que você diria para elas, né? Como é que a gente pode, então, sair desse personagem ou romper, no bom sentido, com esses contratos familiares se aquelas expectativas que colocaram sobre nós não são aquelas que a gente de fato quer viver? Digamos que a bonita de fato seja bonita, mas ela não quer ser ah, vista como a bonita, ela quer outra coisa da vida dela, ela quer ser o inteligente ou o esforçado, enfim. Então, como é que a gente faz isso sem se indispor com essa família, ou mantendo um bom relacionamento, ou não é possível, de repente tem que romper mesmo? Como é que é? não é possível sim. A maior parte das famílias, dos núcleos familiares, eles levam isso até um tempo, né? Eles impõem isso no começo, né? Uhum, Forçam isso num segundo momento, mantêm isso num terceiro e depois esquecem. Porque aí nós uhum, já representamos esse papel sem que ninguém precise mais nos lembrar dele. Então, uhum. quando a gente consegue, isso a terapia auxilia muito, quando a gente Com consegue certeza. reconhecer que esse personagem não nos interessa, que esse personagem muitas vezes nos ofende, nos corrompe, nos magoa, é hora de romper. Mas o grande rompimento, Ju, não é com a família. Porque a família Uhum. geralmente está pronta. Esse Ah, grande é? rompimento, sim, a família geralmente está pronta. Hum. A família aceita, porque a família precisa carregar, botar essa pessoa em algum lugar. É como um jogo Ah, mesmo. tá. É? A- Achar uma pecinha do quebra-cabeça para aquela pessoa Exatamente, entrar ali. Tá, exatamente. então você tem cara disso aqui, acho que você cabe aqui. Mais Mas ou aí menos isso. depois essa pessoa cresce e fala assim, ó, eu não era bem o quebra-cabeça com formato de É, coração, eu era o isso, quebra-cabeça com formato de triângulo. E aí? isso. É mais ou menos Como é ali, que mas você vai não é, explicar para sua família que você não cabe mais não, ali? não é nem a questão do eu não era, é a questão do eu não sou. Aham. E esse eu não sou pode ter eu não sou mais. Hum, Isso é o que pode fazer um certo perdão a essa família, né? Um hum. certo, me desculpe, né? Gratidão até aqui nessa jornada, né? Mas não sou mais o que vocês querem que eu seja. Olha só que legal. Eu me encontrei em outro lugar. E aí é o que eu digo que geralmente a família está pronta, porque quando a família é um ato de amor, né? Uma relação de Uhum. amor. Eu sei que existem as famílias tóxicas e as patológicas, né? Eu estou falando É. da boa família, digamos assim, né? Das famílias Uhum. acolhedoras. As famílias, quando alguém diz para ela, né? Quando um filho diz aos responsáveis, encontrei o meu caminho, não existe tristeza. Pode Hum. existir questionamentos, porque existe aflição. Quando existe amor, existe aflição. Principalmente se aquele caminho não foi o caminho pretendido. Exatamente. Justamente era esse o meu questionamento. Isso, isso. Mas se você, enquanto é pessoa que vai mudar, estiver pleno, se você estiver confiante, né, a família geralmente está pronta para acatar. Não vou te Aí por dizer, isso que você. Ah, desculpa, termina não, aí. não vou te dizer que ela diga, que legal, então é isso, não é isso. Sim, É é. como eu estava dizendo, elas, peraí, como é que vai ser dessa pessoa? Aham. Entende? É, mas aí você estava prestes a dizer que o grande rompimento, na verdade, não é esse. Que o grande rompimento, eu acho que você ia dizer que tinha a ver É, da- consigo mesmo, alguma coisa é assim. consigo mesmo. Aí, o grande rompimento, a grande insegurança, né, é consigo mesmo. Porque é Uhum. você quem vai mudar. Nada no seu entorno vai mudar. Nada. Uhum. Né? A E atitude aí a gente tendo que assumir isso, né? Essas mudanças internas e Isso, acolher essas mudanças e isso. reconhecer quem nós de fato somos e aceitar isso, porque existe essa questão, esse embate interno, né? Do que nós queremos ser, do que nós de fato somos e o que o outro espera de nós. Uhum. E esse caminho de autenticidade, pelo que você está me dizendo, né? E pelo que eu também percebo, passa por isso, da gente primeiro se aceitar e se Sim. receber e se acolher, porque aí sim faz sentido que você falou que a família está pronta. Porque se você está bem, se você está feliz, por mais que não seja o caminho pretendido para você, se as pessoas te amam, elas vão ficar felizes por Isso, você, isso. né?
Se existe amor, e geralmente existe, né? O exercício da aceitação, ele é muito, muito possível de acontecer por parte da família. Ele é muito mais difícil de acontecer por parte de você mesmo, porque você compreende que está rompendo ciclos. Teme romper, perder a família, teme perder o respeito da família, a confiança da família, o apoio da família. Sim, É difícil para aquele que diz, olha, agora eu vou seguir meu rumo, é muito difícil, porque é uma decisão muito solitária. verdade. Muito solitária, muito. Mas às vezes é a única forma de viver, né? De É viver a única bem forma sem. de viver bem. Viver É. bem sem. Eu posso te dar um exemplo que é muito, muito verdadeiro, Claro. né? Eu passei, quando fiz vestibular para medicina, dizem para mim que desde pequenininha eu falava que queria ser pediatra. E, de fato, segui com isso na adolescência. Fiz vestibular, passei para medicina. Uhum. Na minha época, né, fiquei velha demais agora, gente, mas vamos lá. Na minha época, soou mal para mim agora. Na minha época, existiam, a gente pode dizer assim, existiam coisas que eram aceitáveis. Eu venho de uma família não de muitas posses, então, dentro da minha família, as pessoas queriam muito, muito que eu fosse alguém na vida. Esses eram os termos que se usava, né? Queriam que eu fosse alguém na vida. Sim. E nessa época, ser alguém na vida, principalmente para a mulher, era ser médica ou ser professora. Assim como para os Uhum. meninos, era ser engenheiro e ser advogado. Isso Sim. era o que as famílias idealizavam. A psicologia tem 50 e poucos anos aqui no Brasil. Então, eu Uhum. tenho 50 e poucos anos também. Então, 50 e muitos, tá bom. Então, você imagina o que é uma pessoa de uma família humilde passar, sair da medicina para ir para a psicologia, que era uma coisa. Que é isso? Né? Que Imagino, cara. coisa é essa? Que coisa é essa? É questão de vai morrer de fome. O que é isso? Você tá maluca? Não vou pagar seus livros. Eu era muito jovem. Não vou pagar seus Sim. livros. Nossa, de tudo, houve de tudo. Mas eu me Caramba. mantive firme. E em determinado momento, não muito distante, eles começaram a me apoiar. Minha família começou a me apoiar. A minha família Uhum. começou a vir comigo. Né? Isso foi o movimento deles, a partir do meu estar, a partir daquilo que eu apresentava para eles. Eu estava na Uhum. luta, eu estava feliz com aquilo que eu estava fazendo. Não sabia se ia dar certo, não sabia, mas era o que eu queria fazer. Né? E a vida estava dando certo para mim naquele momento. E é isso que as pessoas precisam entender para si mesmas. Né? A vida Uhum. precisa dar certo para elas naquele momento. Porque É. depois, né, depois pode vir uma pandemia. Pois é. É isso que a gente, é isso que eu fico pensando, que essa vinda do coronavírus e da pandemia mais nos ensinou. Que quando a gente é mais fiel a esse nosso interior, é o que a nossa intuição está nos dizendo, né? Que é o caminho, como você escolheu a psicologia, por exemplo, numa época que as pessoas talvez não acreditassem no valor que isso tem, né? E aí a gente é surpreendido por algo como uma pandemia, e se a gente estivesse já antes da pandemia vivendo a vida que a gente queria viver, nesse sentido de fazer escolhas e de se assumir, de se colocar no mundo, né, como esse ser autônomo que se aceita, agora embora todos estejamos, desculpa, vivendo maus bocados em algum nível, mas eu acho que aqueles de nós que tiveram essa coragem desse bom rompimento antes, agora estão buscando novas maneiras de se reinventar com o que é possível fazer. Mas eu acho que quem ainda não tinha feito esse caminho de volta para casa, que a gente estava falando lá desde o início, Anteriormente. Uhum. agora está precisando olhar, quase que forçadamente a olhar para isso, né? Está sendo forçado a olhar para isso. Sim. Nesse momento, nós temos a nós mesmos para ver e para reconhecer. Né? Uhum. Nós temos as nossas próprias coisas para ver e reconhecer. Então, esses são os antigos desafios que continuam. Exatamente. Esses são os antigos desafios. Né? Os nossos desejos, né? A gente estava o tempo todo, eu digo lá fora, né? Lá fora sempre procurando alguma coisa, para onde ir, aonde chegar e o que ter. Uhum. Hoje é a mesma coisa.
Só que quem busca, me parece, está buscando com um outro olhar. Me parece, e precisa, de fato, se ainda não está fazendo isso, precisa olhar para essa busca com um olhar mais generoso, principalmente com relação aos alcances e aos limites. Desejar a coisa que o outro diz que você precisa desejar, ter a coisa que o outro diz que você precisa ter, isso é muito perigoso e muito leviano com você mesmo. Você Com certeza. descarta as suas possibilidades, você descarta aquilo que você tem de melhor. E uma das coisas que entra no rol do que as pessoas têm de melhor são os limites. Uhum. Os limites nos são salvadores. Os limites poupam a gente de fazer grandes besteiras na vida. Verdade. E o reconhecimento desses limites é tão importante quanto o reconhecimento do que a gente quer. Com certeza. E aí, quando você tá ou sozinho em casa, ou estando em casa com a sua família, e tudo que você tem é um computador, um celular para você falar com o mundo lá fora, vamos dizer assim, a gente começa a aprender mais sobre esses limites. Aí eu queria tocar num ponto, queria saber sua opinião, que tem a ver com essa questão de limites e tem a ver com essa questão de como a gente se comunica nas redes sociais. Você estava falando antigamente os grupos de WhatsApp que ninguém prestava atenção, e aí começaram a prestar mais atenção, começaram a responder melhor as pessoas. Mas por outro lado, existe também um outro movimento acontecendo, que é uma espécie de movimento contrário, que eu converso com várias pessoas que me dizem que estão saindo de grupos de WhatsApp, ou então nesse momento, que é justamente o momento de ter esse acesso maior online, e talvez justamente por causa dessa hiperconectividade, algumas pessoas saindo de redes sociais, saindo de Facebook, até saindo do Instagram, e encontrando mais esse contorno para elas mesmas, assim, os limites do que elas dão conta. E até pessoas que estão trabalhando online, tentando colocar esses limites também para as empresas, porque tem pessoas que trabalhavam com horário, né? Tipo, um determinado número de horas por dia, e que começaram a trabalhar muito mais por estarem em casa, não conseguirem dar Sim. esse contorno, dizerem, olha, meu horário de trabalho é esse, não é porque eu estou em casa, não quer dizer que eu esteja disponível, porque agora eu só estou em casa, né? Então, o que você tem a dizer sobre esse fenômeno, assim, das pessoas estarem meio que saindo de redes sociais, saindo de grupo de WhatsApp, reduzindo até, em alguns casos, o uso do WhatsApp, que no início era o contrário, no início da Sim. pandemia, né? Naquela primeira Então, fase, aquele boom. Então, a gente estava falando sobre isso. Na realidade, É. esse voltar a si trouxe as pessoas ao encontro dessa artificialidade, né? Desse personagem que ia ao encontro. A gente está vivendo, a gente não viu, graças a Deus, a gente não viveu a segunda onda da Covid aqui no Rio de Janeiro, né? Sim, Me parece que vamos conseguir passar ilesos dessa segunda onda, estou falando Rio de Janeiro, né? Mas nós tivemos uma segunda onda digital. A segunda onda digital foi essa negação, esse recolhimento, que é daquilo que eu estava falando. As pessoas se encontraram, né, e desprezaram, ou tentam desprezar um pouco, o personagem. Esse personagem se relacionava muito. As pessoas foram ficando muito próximas, muito próximas, muito próximas, e o incômodo foi acontecendo, acontecendo, acontecendo. Agora as pessoas estão se recolhendo, né? Elas estão tentando se ressignificar sem a demanda externa, tentando que o outro não diga, que o outro não interfira, que o outro não exija, que o outro não critique, né? Tentando um espaço próprio seu. E vai haver um terceiro momento, isso eu já tinha falado há muito tempo, esse movimento já havia falado há muito tempo. Lá em março eu já tinha falado sobre isso. Pode ir lá ver nas minhas lives que eu tenho Eu esse acredito. resultado. E agora a gente vai viver um outro momento, que é o retorno, né? Só que o retorno eu acredito que seja de um modelo bem diferente do que tinha sido exercido até agora. É uma fanfarra de mentiras, uma fanfarra de pessoas extremamente deprimidas que não conseguiam pedir ajuda, e mostravam uma vida maravilhosa. Assim, eu acho que vai haver um terceiro movimento. As pessoas estão se recolhendo, estão apagando a luz, né? Dizendo, vai apagar a luz, mas vão cantar parabéns daqui a pouco. Vão cantar parabéns daqui a pouco. Parabéns para mim, né? Eu acredito nisso, verdadeiramente eu acredito nisso, que isso é um ato de recolhimento. Bateu no limite das pessoas.
E aí, depois desse ato de recolhimento, você está dizendo que qual vai ser essa terceira fase que você estava Eu falando? acredito uma nova interação num modelo Hum, diferenciado, uhum. num modelo É uma. mais íntimo e com mais precisão de com quem você vai manter o relacionamento. Uhum. É, e com mais qualidade, né? Isso, com mais Escolhendo precisão. Uhum. com qualidade os relacionamentos que realmente você quer e te fazem bem. Isso. Uma coisa curiosa que eu vi acontecer muito também são pessoas que não tinham contato umas com as outras há muito tempo, quererem retomar contato, tipo amigos de infância. Não sei se pela possibilidade de perder a pessoa, né, pro Covid, a possibilidade da pessoa morrer, e aí entrar em contato, mas às vezes era muito mais um entrar em contato assim. Ah, quero ver como é que você tá agora e tal, e ter essa insegurança, né? Tipo, será que você vai viver ou morrer? Do que necessariamente uma real amizade, né? Pessoas que têm a ver. Porque às vezes são pessoas que estavam tão distantes há tanto tempo atrás da sua vida, tipo, que você não falava. Isso aconteceu comigo e aconteceu com outras pessoas que eu conheço. Você não falava há 20 anos que hoje em dia. Será que essa pessoa realmente tem a ver comigo? Será que, tipo assim, eu quero ficar sustentando, alimentando uma amizade que não tem mais nada a ver? E se dá conta desses limites também, né? Onde você quer investir o Sim. seu tempo relacional, né? O que você quer colocar, onde você quer colocar a sua energia? Esse retorno ao passado, ele tem uma característica muito curiosa, porque na realidade as pessoas foram em busca delas mesmas. As pessoas foram Uhum. em busca da história delas. Ah, então tem a ver com isso. Tem a ver com Com isso, com essa essa auto... referência, Aham, com o auto... voltar a si. O voltar a si é um movimento que mexe na história. Do tipo, onde foi Verdade. que eu me perdi? Boa. Entendeu? Aí Onde tem foi que eu talvez a ver fiquei? com essa reconstrução dessa autobiografia, Exatamente, dessa história. Tipo assim, deixa eu catar exatamente, lá atrás, da onde que eu vim, exatamente, para ver se eu exatamente, consigo ter alguma clareza de para onde que eu vou, exatamente, sabe? exatamente, exatamente. É mais ou menos jeito. Pô, onde foi que eu me perdi? Como é que essas pessoas estão? Né? Então, tá, então eu não me perdi na profissão. Todo mundo continua fazendo isso. Não foi bem aqui que eu me perdi. Todo mundo casou e está com filhos. Também não foi aqui que eu me perdi. Mas a gente tenta referências. E isso é bacana, de certa forma é bacana, porque você é o caminho do retorno mesmo. E o retorno ele vai demandar história, ele vai demandar relatos históricos da gente. E para todo relato Uhum, histórico, a gente vai precisar de referências. E a sim. gente vai em busca dessas referências para transformar aquilo que nós estamos restabelecendo da gente mesmo em coisas concretas, em coisas reais, em coisas Uhum, possíveis. com certeza. Ô, Fátima, eu acho que tem um barulhinho aí no fundo. Eu não sei se é um alarme, eu não É sei um se é. alarme. Você Você me quer, permite você quer, desligar? você quer... Aham. Vai lá Obrigada, desligar que obrigada. eu vou entretendo o povo aqui enquanto isso. Gente, então, vou ler aqui alguns comentários que as pessoas estão colocando. O Bruno falando aqui que às vezes está no grupo de WhatsApp gera uma carência emocional, porque às vezes se quer atenção e ninguém te dá aquela atenção. É verdade, Bruno. Uma coisa que eu percebo em vários grupos de WhatsApp é que as pessoas elas estão ali por estar ali, sabe? Elas não estão ali realmente interagindo. Elas estão ali para constar. Então, aí as pessoas mandam memes, mandam assim mensagens, sei lá, de bom dia ou piadas para se sentirem pertencentes àquele grupo. Estou falando do grupo de WhatsApp, Fátima. Estou lendo aqui um comentário do Bruno. E às vezes acaba sendo esse personagem, esse fazer parte de um grupo de WhatsApp não quer dizer que você necessariamente faça parte de um grupo de amizades real. Quantos grupos de WhatsApp as pessoas não se encontram há anos, mas mantém aquele grupo ali meio que para constar, não, é para manter contato. Eu mesma participei de um grupo assim, mas isso foi antes da pandemia. Eram 5 amigas da época da adolescência, a gente acabou mantendo um grupo de WhatsApp, mas já tinha acontecido inúmeras vezes de todas estarem na mesma cidade, porque muitas delas não eram no Rio, inclusive eu estou em Belo Horizonte, Fátima, não sei se você sabe. Você me falou que estava Eu assim, né? falei, né? Falou, falou. Pois é, mas eu ainda estava no Rio nessa época. E aí já Isso. aconteceu várias vezes de todas as amigas estarem, porque uma mora em outro lugar hoje em dia, outra não mora e tal.
E eu percebi uma indisposição das pessoas de se encontrarem. E aquilo me incomodava, sabe? Depois o grupo acabou se desfazendo, enfim. Mas aquilo me incomodava que eu pensava assim, poxa, o que adianta a gente manter um grupo de WhatsApp se de fato, na verdade, existe só uma ou duas de nós que realmente querem se encontrar na vida real, sabe? Para realmente se ver cara a cara, face a face. Então, o Bruno, isso realmente acontece porque as pessoas têm essa sensação de que o grupo de WhatsApp é um grupo que você pertence. E, na verdade, na vida real, nem sempre É isso sempre se isso. reproduz, né? Isso acontece. E aí, deixa eu ver aqui mais comentários. Tem uma pergunta aqui que está Pode bem, falar. bem aqui, Uhum. da Adri também. Há um tempo atrás, eu recebi uma mensagem anônima onde a pessoa me reduziu a pó, dizendo: você não se formou, você não tem nada. E me machucou muito, pois não fiz, por não poder. Assim, Adri, deixa eu te falar uma coisa. Você precisaria, antes de qualquer coisa, dar significado a o que é formar-se. Formar é o quê? Uhum. Não ter nada, ter o quê? O que está nesse, o que tá nesse contexto? Uhum. Porque dependendo do que você quer na sua vida, né, o que você pode ter na sua vida, que entra naquela questão do que a gente estava falando dos limites, né, não existe ter o mínimo para mim que seja o mesmo para você. Não existe um nada que é para mim que é o mesmo nada para você. Isso a gente consegue ver de forma muito simples nas relações amorosas. Né? Eu quero muitos beijos. Né? Para muitos, muitos beijos. É uma noite inteira de beijos. Para outros, muitos beijos são 7 beijos. Para outros, muitos beijos são 15 beijos. Sei lá o que é muito. O muito é para cada um. Sei lá o Pois que é é, muito. exatamente. Né? Eu lamento, fico triste por você ter permitido se machucar, né? Porque Uhum. você não mereceria se sentir machucada, inclusive pelo que você fala, não o fiz por não poder. Essa é a questão que eu falo muito dentro do consultório, a questão do autoconhecimento e do auto-perdão. As circunstâncias, elas não podem ser avaliadas e nós não podemos ter uma crítica severa a respeito da nossa história com parâmetros distintos. Senão, Uhum. nós vamos ser sempre ridículos e inadequados. Como assim? Vamos estar sempre num julgamento péssimo diante de nós mesmos. Você imagina Uhum. aos 5 anos, toda criança quer uma bicicletinha de rodinha. Toda criança, 4 anos, já Uhum. querem uma bicicletinha de rodinha. As meninas querem sempre uma bicicletinha rosa ou vermelha. E os meninos sempre uma bicicletinha verde ou azul. Isso deve estar estabelecido em algum lugar, porque é sempre assim. Imagina que aos 50 anos, você olhe para você aos 5 e diga assim: mas que ridículo, né? Querer Uhum. bicicletinha de rodinha rosa. Tinha que querer uma BMW. O bom mesmo é ter BMW, é desfilar de BMW. Porra, aos 5 Ah, anos, outra condição, outras potências, outro lugar, outras pessoas, outro tempo, tal. outro momento da sua própria vida. O que É. você tinha? O que você de fato desejava? Porque aquele é o limite, dentro daquela circunstância. É uma Sim. crueldade, né? É uma crueldade. Pensar em si mesmo no passado ou a qualquer momento, né? Pensar em si mesmo em outro lugar e tecer julgamentos com o que se é, o que se tem hoje e com as exigências que as pessoas fazem hoje de nós, num tempo em que nós não podemos nem mexer. A gente tem que ser Exatamente. eloquente, né? A gente tem É que ser cruel com a eloquente. gente mesma, Isso é né? Ter crueldade. Isso é essa crueldade. visão. Né? É importantíssimo que a gente tenha essa visão. Se você fez ou não fez por poder ou não poder, essa é a história. E você precisa ser leal a ela. A sua história. Essa é a sua história. Excelente. Né? Excelente. Chega para lá, É, pessoa. Né? Essa é a minha história. uhum. Né? Bata no peito com orgulho. Porque você é quem você conseguiu ser. E o mérito é todo seu. Todo seu. Com certeza. Nossa, gente, a Fátima é muito maravilhosa, Fátima. Eu tenho muito, muito orgulho, muito prazer de participar da Chave da Ah, Questão. obrigada. Porque eu Eu sou acho muito você uma grata. pessoa maravilhosa, assim. Você Obrigada. teve uma super visão, assim. Achei você uma mega visionária. Desde aquele evento lá do Barra Shopping que você me chamou, que É. a Chave da Questão nem existia ainda no Instagram, eu acho. Ou se Não, não existia, estava existia, não, começando. não Não. existia, não existia. Tinha só o site, né?
e Sim, você teve a visão de reunir esses profissionais todos aí para cuidar do povo, isso, né? Para cuidar das isso. pessoas e cuidar das pessoas de uma forma que Sempre. pudesse ser acessível para Exatamente, elas. exatamente. Muito legal. E que pudesse ser, Uhum. repetindo o que a gente estava falando, é o que dá para ser. Com certeza. Ó, as pessoas estão dizendo aqui que adoraram. Então depois a gente pode pensar em outros temas, porque eu e você, Fátima, a gente vai pegando o Ah, a gancho gente uma da manda outra, brasa, vai. a gente manda As brasa. coisas vão fluindo maravilhosamente. Então, olha, tá chegando aqui o final do tempo, tá quase dando uma Isso, hora. isso, Que isso. recado você gostaria de deixar, Fátima, para as pessoas que estão vivendo esses antigos desafios aí, que é voltar para casa, voltar para si, ter esse autoconhecimento, realmente ter a coragem de se olhar, de se enxergar, de olhar esse verdadeiro eu que está aí muitas vezes gritando para a gente assumir a gente mesmo como é. O que que você quer deixar como recado para esses antigos desafios que todos nós enfrentamos? Gente, eu quero dizer uma palavra só. No caminho de volta, divirtam-se. Divirtam-se. Adorei! Gente, eu tô muito no lugar certo, a chave da questão, e eu acredito nisso, assim, Divirtam-se. completamente. Se Divirtam-se. trata da jornada, né? De se Exatamente. divertir na Exatamente. jornada. É isso. Né? É ser luz e ser leveza. Ser leveza. Graças a Deus. Divirtam-se. Divirtam-se. Porque esse é mesmo Então, caminho. vamos juntos e um brinde à vida diante Sim, com disso. certeza, com certeza. Ju, muito obrigada, viu, por Ah, muito tudo, obrigada a não só você, por Fátima. agora, né, por essa participação toda que você está aí junto da gente, né, você brilhantando sempre. Muito obrigada pelo trabalho, muito obrigada de verdade, viu? Muito obrigada Imagina, o mesmo, prazer é meu e nós todos nos complementamos, né? com certeza. Mindfulness é um processo educativo, embora tenha efeitos terapêuticos e eu sou super entusiasta da psicoterapia, eu mesma sou uma ansiosa em recuperação, que eu sempre falo, e eu também faço a minha terapia, continuo fazendo, então assim, eu acho que a psicoterapia aliada a práticas como mindfulness, por exemplo, né? E tem Sim, muitas outras que outros profissionais que estão aqui na chave da questão também. Nossa, isso dá pra gente, assim, uma qualidade de vida que a gente é exemplo vivo, né? Você com e eu, certeza, você na com sua vida, eu na certeza, minha, com certeza. que realmente dá essa qualidade pra É o gente. autocuidado mesmo. Você está na chave da questão, que dia, que horas? Não, então, agora, antes eu tava fazendo lives fixas desde março, né, até agora. Isso. Então agora eu tô marcando lives pontuais e Uhum. essa é a primeira das lives pontuais com você, que é a estrela da Chave da Questão, a grande Obrigada, obrigada. visionária, idealizadora desse projeto maravilhoso. Mas aí eu vou anunciando, junto com a Milene, eu vou combinando cada vez que eu for fazer. Aí a gente vai marcar, tá? Tá bom. Então, é isso. Então eu vou sair Obrigada. para você poder salvar. Tá Se você bem. quiser salvar aí no IGTV para Vou ficar para a salvar. posteridade esse nosso papo. Gente, obrigada a Então todos tá que bom. participaram. Obrigada mesmo pelo carinho, pela participação. Fiquem todos em paz e acreditem no que eu estou falando. Divirtam-se. É Divirtam-se. isso aí. Vamos nos divertir. Vamos Isso, juntos. isso. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Boa Obrigada, Juliana. noite. Obrigada, tá? Tchau. Obrigada. Imagina.